Sim, mais uma vez juntos, minha querida, meu querido. Vamos gravar esse vídeo. Passaram-se já duas, essa é a terceira semana, mas já que eu vou ter agora 2 semanas de trabalho externo, vamos assim dizer, e para não ficar muito espaçado entre um e outro, né? Então, depois deste vídeo, se Deus permitir, na primeira semana de dezembro, né? Eu tentarei gravar outro vídeo, né? É bom estar com vocês, sempre é bom falar das coisas de Deus, falar das nossas coisas, né? Do nosso dia a dia, desse mundo em que vivemos, cheio de ameaças, né? Cada vez mais contundente essas ameaças, e nós temos que nos preparar, nos prevenir, e esse espaço aqui que vocês me dão, esses 35, 36 minutos em média, né, de cada um desses vídeos, é muito importante para que nós possamos estar compartilhando, né, entrando em detalhes, né, do nosso dia a dia, avançando, conhecendo, porque eu recebo, né, algumas respostas, alguns reporters, né, das pessoas que assistem os vídeos, algumas curiosidades, me mandam e-mail para tirar dúvidas, né, do que está sendo tratado aqui e como está na palavra de Deus. Mas é assim que nós avançamos, é assim que nós aprendemos, né? É assim que nós crescemos, né, espiritualmente. E no mundo as pessoas crescem, né, com os estudos, né, universidade, depois cursos, né, aperfeiçoamentos, etc. É assim, é aprendendo, é trocando ideias, é lendo, é estudando, né? Essa é a nossa vida, essa é a nossa caminhada aqui na Terra, né, no tempo que nós vamos estar aqui, para termos uma vida melhor, para crescermos, né, profissionalmente na maior parte das pessoas, e principalmente aqueles que assim querem, né, crescer espiritualmente. Deus tem me dado essa oportunidade de me dirigir a vocês, eu sou muito grato por cada uma dessas vidas. Eu sei que alguns de vocês, e tomara que sejam todos, né? Eu sei que alguns ou todos enviam esse vídeo a uma pessoa da família, uma pessoa amiga, um conhecido, porque é muito importante para que outras pessoas sejam também, né, participantes, né, dessa igreja, né, eletrônica que nós temos e que funciona assim em média 2 vezes por mês. Eu fico muito feliz porque eu já recebi testemunhos, né, de pessoas que recebem esse vídeo dizendo que reenviaram e que tocou profundamente a vida das pessoas. Esse é o objetivo. Esse é o objetivo, né? Que mais pessoas sejam tocadas pela palavra de Deus, pelos exemplos de Deus, né? Por aquilo que está na Bíblia, por aquilo que nós tratamos nos vídeos, né? Procuramos trazer de uma maneira de fácil acesso, fácil entendimento, e a jornada segue em frente, né? Logo, logo eu não vou poder estar fazendo mais isso, né? Porque o tempo vai chegando, a idade vai avançando, mas aí virão outras pessoas, porque desde o princípio foi assim, né? Antigamente a palavra de Deus era falada, né? Passada, né? De gerações em gerações, por falar, por exemplos, né? Depois começaram os primeiros rabiscos, né? As primeiras escritas, e hoje temos esse tremendo instrumento, né? A Bíblia Sagrada, né? Temos esse tremendo instrumento que conta tudo que nós devemos saber, né? A respeito de Deus para as nossas vidas, para o mundo de uma maneira geral, né? Muitos de nós não acreditam, né? De nós eu digo assim, das pessoas não acreditam. Temos que respeitar esse sentimento dessas pessoas de não acreditarem. Pessoas têm as suas religiões, as suas culturas, os seus dogmas, né? Nós temos que respeitar, né? São pessoas que eu um dia no passado eu também não aceitava a Bíblia como ela é. Eu queria sempre adaptá-la ao que eu pensava, ao que eu queria, né? E passei por catolicismo, passei pelo espiritismo e nada me satisfazia. Sempre era como se estivesse faltando algo no meu coração. A gente costuma falar um vazio no nosso coração.
e só foi preenchido quando eu realmente me rendi, foi uma rendição, né? Eu tentava fazer tudo à minha maneira, conseguia muito, mas não conseguia tudo. E às vezes, mesmo conseguindo aquilo que eu queria, eu não era feliz, né? Eu não tinha um descanso, um prazer no meu coração e a minha vida não era boa. Então, eu um dia me rendi, né? Como eu espero que todos vocês, né, que ainda não se renderam, né, a Jesus Cristo como Senhor e Salvador das suas vidas, eu espero que todos vocês um dia tomem essa decisão. Não importa a religião que você esteja, se é religião, se é denominação, se é seita, né? Muitas pessoas usam esse nome, existe mesmo, mas eu prefiro não mencioná-lo. As suas crenças, vamos assim dizer, mas a palavra de Deus, que ela é única, né? Essa Bíblia que eu falei agora, Bíblia Sagrada, que nós temos disponível, é o livro que foi mais vendido no mundo até o dia de hoje, é o mais vendido no mundo até o dia de hoje. Veja, e tudo isso com toda a ajuda hoje que nós temos, né, tecnológica, né, dos acessórios, né, tecnológicos que também têm as suas Bíblias, né? Mas o livro em si é o mais vendido até hoje, foi traduzido por maior número de línguas, né, no mundo todo. E é tremendo o efeito dele, porque ele vem de Deus, vem do Criador, né? E a fé, pronto, entra agora no estágio da fé. A minha fé é diferente da tua, e a tua fé é diferente da minha. Mas cada um vai dar o passo de acordo com a sua vontade. Deus não obriga ninguém. Os pastores que isso fazem, né, ou forçam a barra, vamos assim dizer, os padres, quem quer que seja, os líderes religiosos, não vejo isso como a melhor solução. É bom que a pessoa conheça, né, experimente, sabendo, né, conhecendo alguém falando, e não faltam pessoas à nossa volta que possam falar dos planos de Deus para as nossas vidas. É uma questão de aceitar ou não aceitar. É uma questão de decisão, e ela é individual, ela é própria, né? 2 sábados atrás, aqui na igreja em que eu fiquei 11 anos, houve o batismo de agora já um adolescente, né? Deve estar com seus 14, 15 anos, 13 ou 14 anos. Quando eu conheci esse casal de obreiros, me serviram como chefes, líderes, né? Me serviram, não, serviram a Deus, né? Perdão. Como líderes da igreja, eles só tinham esse filho, já tem mais 2, né? Mais outros 2, e se batizou, né? Há 15 dias atrás. Foi uma decisão pessoal. A mãe poderia obrigá-lo a se batizar, né? Mas não, esperou que ele tomasse a decisão e se batizou. Seguimos, né, aquele estágio, né, do batismo, né, que é uma decisão individual, aquele batismo que nós conhecemos, a maior parte das pessoas no mundo, né, de crianças, né, com 2, 3 meses de idade, é um batismo que não é bíblico, vamos assim dizer. O batismo bíblico é o batismo de imersão, né, que até Jesus deu exemplo, né, como Deus aqui na terra, e ele era homem, né, ele deu exemplo, ele se batizou. Jesus, João Batista nem queria batizá-lo, né, porque achava que era pequeno demais em estatura, né, em moral, né, para poder batizar Jesus, mas ele falou, tem que se cumprir a justiça de Deus. Mas esqueçamos o batismo, que o vídeo não é sobre o batismo, mas esse jovem, ele desceu as águas, cumpriu, né, uma das alianças, né, bíblicas, né, e se tornou agora parte do corpo de Cristo, né? A Bíblia nos ensina isso daí. E sábado passado eu fui aqui numa igreja, 1 hora mais ou menos aqui de onde eu moro, uma igreja batista inglesa também, que tem o mesmo sistema de mais outras 3 aqui da região, que tem cultos na língua portuguesa aos sábados, porque no domingo são os ingleses, né, os que usam o templo, né? Então eu fui convidado, honradamente convidado para ir nessa congregação, já estive lá umas 5 ou 6 vezes. Maior parte são irmãos da África de língua portuguesa, uma bênção, portugueses, e pronto. E a palavra de Deus, ela é a mesma, onde nós estivermos. Se Deus permitir, semana que vem vamos estar em Portugal e vamos estar
vendo irmãos em Cristo, compartilhando a palavra. E a mesma coisa, Deus está onde nós estamos, basta nós querermos, né? Então, eu compartilhei uma palavra sobre a oração, que é um vídeo que já uns 2 ou 3 vídeos atrás, oração de Jabes, ou Jabes, né? Outras pessoas chamam Jabes, sobre a maneira de orar, né? Que é uma coisa singela. Orar é falar com Deus, né? Eu encorajo muitas pessoas que às vezes se dizem tímidas, envergonhadas em orar em público. E tudo bem, isso pode acontecer. Talvez eu já tenha passado por isso no passado, nem lembro mais. E muitas pessoas acontecem isso, mas é uma coisa normal, natural. Mas orar é a arma dada por Deus, autorizada por Deus, né? Para que nós cheguemos aos nossos objetivos, alcancemos alguns deles, e também que Deus seja assim impressionado e voltado para também outras pessoas, outras nações. Eu oro por 4 nações diferentes todos os dias. Então, Deus se agrada disso, porque nós estamos pedindo oração para irmãos que nós não conhecemos, países que nós temos um conhecimento superficial, no meu caso de Israel, eu estive lá, Deus me permitiu isso, mas não conheço bem, conheço a história por causa da palavra de Deus, né? E porque eu leio muito, né? Sou muito chegado em notícias. Então, a oração, né, que eu compartilhei lá com os irmãos lá de Great Yarmouth, a oração é a chave para a nossa vida em particular e para o mundo de uma maneira em geral. E deu os exemplos de pessoas e as suas orações individuais. O próprio Jesus Cristo, né? Aqui na Terra, ele era um homem como nós, como eu e você, né? Mas ele, na verdade, era Deus. Ele podia fazer o que ele quisesse, ele tinha o poder para fazer o que ele quisesse, mas ele se travestiu do que era, nasceu de mulher, né? Da bem-aventurada Maria. E ele orava sozinho, em particular. Acabava as pregações, acabava tudo que ele fazia, o ministério dele, tal, ele se retirava. Os discípulos iam para onde seria a próxima parada deles, mas ele voltava para um local afastado assim do burburinho, né, do número de pessoas, e ali orava, se derramava diante de Deus. E nós temos que fazer isso. Nós temos que ter um lugar, né, na nossa casa, de preferência, um lugarzinho para que todos os dias nós possamos estar ali orando para Deus, né? É muito importante e nos dá muita condição, né, de ultrapassarmos, né, etapas da nossa vida de uma melhor maneira. A comunhão com Deus, né, de uma maneira em geral, cantando, né, louvando a Deus, orando, lendo a palavra de Deus. Estou apontando para aqui porque a minha Bíblia está aqui. Já nós vamos citar aí 2 versículos para compreendermos um pouco do que eu quero falar com vocês hoje. Mas é isso mesmo, a base é a oração, né? E a visão do mundo, né? Que no vídeo passado eu falo um pouco, né, das coisas do mundo, e pude falar com esses irmãos, com essa congregação ali no sábado passado, que as coisas do mundo, elas têm nos atropelado, os cristãos de uma maneira em geral, pastores como eu, líderes evangélicos, católicos, eles têm sido atropelados pela rapidez das coisas do mundo, principalmente, né, das mídias sociais. Elas têm roubado preciosos minutos da nossa vida. Quando eu falo minutos, eu estou sendo muito educado, porque na verdade tem roubado muitas horas dos nossos dias, em função das coisas que ela apresenta, né? São mídias, né? São coisas agradáveis, bonitas, muitas coisas, notícias tristes, mas a maior parte é um auê, né? É o colorido, né? Aquilo é o bem bom, é aquelas coisas que satisfazem a alma. E por trás de muitas dessas coisas é quando vem o pecado, né? Vem aquilo que nos tira da caminhada com Deus. E nós temos que ter muito cuidado com isso, né? Porque o mundo tem nos ensinado coisas, né? Aqueles que estão no mundo, que não têm compromisso com Deus, eles têm ensinado muitas coisas que Deus não concorda,
que Deus não aceita. E muitas vezes nós, nessas orações, nos dirigimos a Deus pedindo essas coisas para nós, individualmente falando. E a maior parte dessas coisas são ligadas à riqueza, riqueza material, né? Riqueza de prosperidade, né? de financeira, mas nunca, ou muito pouco, né? Nunca não, perdão, queridos, mas muito pouco oramos pela riqueza espiritual. É verdade, é verdade. Se nós não tomarmos cuidado, e eu me dou como primeiro exemplo para vocês, nós, nas nossas orações, nós só nos dirigimos a Deus pedindo coisas que para nós são boas, são importantes, mas que não agradam e não estão no centro da vontade de Deus. Esse é o segredo. E eu falei ali, né? Eu exortei aqueles irmãos e irmãs em Cristo que não se entristecessem se Deus não atendia os seus pedidos, as suas orações. Porque Deus, além de tudo, é muito bom. Não é só a parte do amor que eu falo sempre, né? Segue-se a justiça. E Deus é um homem justo, é um pai justo, né? Nós que temos filhos, né? Agora com muitos netos, né? Outros nossos, e temos outros avós que recebem esses vídeos, nós somos propensos a pegar aquilo só para nós. Nós não queremos saber o que Deus pensa às vezes. Nós pedimos isso, pedimos aquilo, nós queremos ser como algumas pessoas são, nós conhecemos vidas, né, carreiras, etc., de pessoas do mundo, passamos às vezes até a ter inveja, né, das condições sociais, das riquezas da terceira pessoa e queremos isso para nós. Mas aquele que conhece os propósitos de Deus através da sua palavra, sabe que Deus não vai dar absolutamente nada daquilo que não estiver no centro do seu coração. E o coração de Deus é a parte da justiça, né? O amor é o amor incondicional, mas a parte da justiça, como Deus é muito justo, ele não quer que nós sejamos pedra de tropeço, primeiro para nós mesmos, e depois para a nossa família, ou para a igreja, ou para aqueles que estão ao nosso lado, que são os nossos próximos, familiares sanguíneos e familiares espirituais. Então não se entristeçam, eu falava para eles, quando as suas orações não são atendidas. Isso é uma resposta, é um reflexo do amor de Deus para cada um de nós. Porque Ele não quer colocar nada nas nossas mãos que não resultem em boas coisas, primeiro para nós, para nossas famílias, para o seu reino, isso muitas pessoas esquecem, e para aqueles que fazem parte do nosso dia a dia. Então Deus, Ele se alegra em dar, Ele se alegra em ofertar, né? Ele se alegra em tudo isso, para o bem-estar, para a alegria, para o conforto daqueles que o amam. Claro que ele se alegra. Só que tem coisas que nós pedimos, que nós queremos, e às vezes até que já temos. Tem coisas que não agradam a Deus, porque através dela ele passa a ser uma coisa à parte. Ele passa a ser deixado de lado. Quer dizer, aquele doador, né? Aquele criador, aquele que fez tudo em teu favor, em meu favor, ele passa a ser até desprezado, porque ele atendeu aquilo que queríamos e nós devolvemos de outra maneira, de maneira inadequada. Nós não investimos na obra dele, nós não ajudamos o próximo. Como o apóstolo Paulo fala, né? Assim como eu recebi, eu vos dou. De graça eu recebi, de graça eu vos dou. Tudo aquilo que muitos falam favor imerecido, não é favor imerecido, isso é graça. E o Senhor dá do jeito que Ele quiser. Pode dar para nós, e às vezes nos entristecemos porque não dá para nós. Aí Ele dá para outras pessoas, e nós tentamos fazer um pêndulo, né, para saber por que aquela pessoa recebeu e eu não recebi. E é assim que nós caminhamos com Deus.
E no mundo que nós vivemos, a tendência é cada vez mais vislumbrarmos as coisas do mundo, porque elas são as boas, de fácil aparência, colorida, gostosas, saborosas, em todas as áreas. Na área financeira, nem se fala, na área sexual, na área dos prazeres passageiros, todas essas áreas que circulam com a nossa alma, que nós não dominamos, essas são as mais perigosas. E muitos dos nossos pedidos estão vinculados com essas áreas. Às vezes nós não vemos, às vezes nossa intenção é outra, é uma boa intenção, e Deus sabe que a intenção é boa. Mas Deus sabe mais do que isso, de que se Ele atender determinadas orações, determinados pedidos, isso não vai resultar em boas novas. Primeiro, para o seu nome, depois para a sua obra, sua igreja, seus filhos, seus servos. E Deus, Ele não quer trazer confusão para as nossas vidas. Ele quer que o tempo que nos determinar aqui, nós sejamos a sua imagem e semelhança, porque esse é o prêmio que Ele nos deu na criação, quando nos criou, né? Depois de ter criado a terra, né? E tudo que há, né? Em volta dela, né? Tudo. Então, nós nos preocupamos muito com o quê? Com a riqueza. As pessoas falam que a Bíblia fala mal do dinheiro. Não, a Bíblia não fala mal do dinheiro, da riqueza. A Bíblia fala que o amor ao dinheiro é a raiz, ou seja, é o começo, né? De todos os males. Veja bem, olha como está colocado. O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Isso está na palavra de Deus. Deus não está falando mal do dinheiro. Está falando do amor ao dinheiro. E eu quero trazer aqui alguns versículos que eu já fiz vídeo especificamente sobre isso. Mas eu quero trazer aqui só para que nós entendamos o que na verdade está sendo dito através disso que eu vos coloquei agora, do amor ao dinheiro, né? Então, está no livro de Lucas, é o Evangelho de Lucas, é o terceiro livro do Novo Testamento. Anote aí, Lucas capítulo 12, a partir do verso 16. É uma parábola muito interessante. Vamos lá. Eles proferiu ainda uma parábola dizendo, Jesus, né, que está proferindo a parábola, né? O campo de um homem rico produziu com abundância. E arrazoava ele consigo mesmo, dizendo, que farei, pois não tenho onde recolher os meus frutos. O homem já era rico, ia ter uma colheita abundante, né? E não tinha onde colocar toda aquela colheita. E disse, farei isto, destruirei os meus celeiros, reconstruí-los-ei maiores, e aí recolherei todo o meu produto e todos os meus bens. Fez uma coisa certa. Os celeiros não comportariam aquela colheita, então ele derruba aqueles celeiros antes da colheita, faz celeiros maiores, armazéns maiores, né, os grandeleiros de hoje, vamos assim dizer, para poder guardar. Então direi à minha alma, olha o que ele diz, tens em depósito muitos bens para muitos anos, descansa, come, bebe e regala-te. Veja bem, é um homem rico, ia ter uma colheita, faz com que possa ter espaço para recolher tudo isso que Deus lhe deu, essa abundância dessa colheita, precisou de celeiros maiores, e o que é que ele faz? Fala com a alma dele. A alma é aquela que regula os prazeres, né? Falei agora há pouco, né, sobre isso, né? As coisas deliciosas, pecaminosas, etc. Tenho em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe e regala-te. Ou seja, todas essas coisas que Deus colocou na mão dele, ele guardou para ele. Descansou, não é? Fala aqui na palavra de Deus, comeu, bebeu e se regozijou, né? Festejou, regala-te, né? Só para ele. E os outros? E a família que não fala? E os vizinhos, e os amigos, e as instituições de caridade,
E os pobres e aqueles que necessitavam de alimento, devia ter tudo isso ali perto desses celeiros dele. Mas Deus lhe disse, vai terminando aqui esse texto, louco, esta noite pedirão a tua alma, e o que você tem preparado, para quem será? E finaliza o verso 21. Comecei no 16, Lucas 12, verso 16 ao verso 21. Verso 21 diz assim, assim é o que entesoura para si mesmo e não é rico para com Deus. Tremendo esse último versículo, né? Entesoura, ou seja, guarda o seu tesouro, guarda as suas riquezas, os seus celeiros estão abarrotados de alimento, ele vai viver, vai ter ali coisas para muitos anos. Ele entesourou para ele, para si mesmo, e não é rico para com Deus, ou seja, não devolveu um pouco daquilo, não é tudo não, Deus não quer tudo não. Nós quando falamos do dízimo, falamos em 10%, se você quiser dar um pouco mais 10%, você dá uma oferta extra, mas o dízimo é 10%, mas ele guardou, entesourou tudo para ele, para o coração dele. Aí se pedirem a alma dele, se pedirem a minha alma hoje, se pedirem a tua alma hoje, o que é que você tem? Para quem vai ficar isso daí? Essa é a lição de hoje, meu querido, minha querida, que eu quero transmitir a vocês, que eu quero compartilhar com vocês. Está falando mal do dinheiro? Não. A pessoa ficou rica, né? Aumentou a riqueza dela de maneira irregular? Não. Deus deu uma colheita muito maior. Ele já era um homem rico, diz a palavra de Deus aqui. O que é que ele fez? Esqueceu. Esqueceu de dar aos pobres. Esqueceu de ajudar a igreja. Vamos trazer para o dia de hoje, né? Não dizimou, não ofertou, não amparou o necessitado, uma instituição de caridade, né? Não deu alimento, comprou cestas básicas, e quantas, né, poderiam comprar? Não fez nada disso, entesourou para ele mesmo. Aí chega o dia dele, chega a vez dele, aquilo dali vai ficar para trás. Ele vai sozinho para onde ele for, quando ele morrer. Ele vai sozinho, tem duas opções, nós falamos isso várias vezes, não quero falar isso agora. Ou vai para o céu ou não vai. Ou vai para a vida eterna ou não vai. Então é essa lição que Deus dá. Não está falando mal do dinheiro. Está falando mal da atitude daquele que tem o dinheiro. Mais na frente, no mesmo livro de Lucas, no capítulo 18, tá? Aqui tem a parábola do jovem rico, que anterior, né? O versículo que eu vou falar, tem a parábola do jovem rico. Lucas 18, anote, depois você lê com calma, para poder entender esses versos que eu vou falar. No Lucas 18, a partir do versículo 18, tem a que chama o jovem rico, né? Queria ter a vida eterna e ter um diálogo com Jesus. Jesus fala, olha, cumpre os mandamentos, tal, tal. Ele falou, isso aí já faço, desde que eu sou jovem, faça, isso aí já sei, eu conheço, tal, tal, tal. Falou, você quer ser perfeito? Vai, vende as tuas riquezas, dá aos pobres e me siga, que você vai ter um tesouro no céu. Você acha que ele trocou as riquezas da mão, do dia a dia deles, em poder deles, ele trocou pelo tesouro do céu, que é a vida eterna? Não, não trocou. Jesus se entristece com isso daí. E olha o que Jesus fala, Lucas 18, o perigo das riquezas é o subtítulo. Ele fala aqui, é um versículo que eu quero trazer para você, verso 24. E Jesus, vendo assim triste, disse, ele viu aquele homem rico, aquele jovem rico, a palavra de Deus fala que ele era jovem, já tinha muitas coisas. Jesus, vendo assim triste, disse, quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. Quão dificilmente, não está dizendo que não vai entrar, preste atenção, o que diz a palavra de Deus, quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. Por quê? Porque é o amor ao dinheiro que é a raiz de todos os males. E olha que mal é esse, não vai entrar no reino de Deus. Quem tem esse amor ao dinheiro, quem não reparte com os necessitados, com os pobres, com a igreja, com os projetos sociais, tanta coisa.
Dá para fazer tanta coisa, meu querido, minha querida. Não vai entrar no reino de Deus. Jesus disse, ele viu esse jovem triste, porque ele já cumpria muitas coisas que devia fazer, como nós fazemos muitas coisas que temos que fazer. Mas vai chegar uma hora que nós temos que tomar uma decisão. Vamos ter que abrir mão de alguma coisa. Para que entesourar as riquezas aqui no céu? Tem gente que tem um carro, glória a Deus. Para que ter o segundo? Precisa? Tem necessidade? A mulher dirige, se é um casal, né? Dirige, então tem um segundo carro. Aí tem que ter o terceiro, o quarto, o quinto. Tem uma casa, uma boa casa, Deus lhe deu condição de ter uma boa casa, ele tem um bom trabalho, um bom emprego. Quer dizer, todas as coisas que Deus vai colocando no nosso dia a dia. Aí quer uma segunda casa, uma terceira casa? Para quê? Me perdoe se alguém aí pensa diferente de mim, eu vou respeitar a tua opinião, mas eu estou falando à luz do que diz a palavra de Deus. Para quê? Porque um dia vão pedir a minha alma, vão pedir a tua alma. E tudo isso que nós juntamos, guardamos, vai ficar para quem? Vai ficar para quem? Porque nós não vamos dirigir lá no céu, quem for para o céu. Nós não vamos morar numa casinha, né? Transportar uma casa aqui, modular daquelas e morar lá, construir lá, receber um terreno. Por isso que às vezes Deus não nos dá muitas das coisas que nós pedimos por amor a nós. É incrível, né? Parece contradição, né? Ele não me deu o que eu pedi, o que eu quero. Às vezes eu penso o que eu preciso. Ele não me deu porque me ama. Aí a gente não aceita mesmo. A cabecinha da gente é pequena, não compreende essas coisas ainda. E eu falava lá às irmãs e aos irmãos, não se entristeçam. Ele não está atendendo, é por alguma razão. Pergunta para ele. Compreenda através da palavra, busque na palavra de Deus algumas respostas sobre coisas parecidas com essas para você. Sim, é possível. Claro que é possível. E aqui, depois que Jesus fala quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas, ele fala uma coisa, né? Porque é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Já dá uma dificuldade física, né? Um camelo, todos sabemos o que é. Se ele fosse uma fotografia de um camelo, passar pela coisa de uma agulha já seria, né? Tem pessoas que pensam que se referia ali a um tipo de porta ali nas cercanias de Jerusalém que o camelo não poderia passar por causa da corcunda dele. Mas a palavra aqui de Deus fala no sentido de exemplo, né? Vamos dizer assim, né? Então seria impossível, né? Aí os que estavam ouvindo essa palavra dele perguntam assim, os impossíveis... Não. E os que ouviam disseram, sendo assim, quem pode ser salvo? Se os ricos não podem, né? Não podem herdar o reino de Deus, né? Não todos, né? Dificilmente entrarão aqui. Não está falando que vão ser vetados todos eles, né? Eu posso ter até no falar, né? Quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. Aqui não especifica se são poucos ou se são muitos. Dizem só da dificuldade. Por quê? Por causa do amor ao dinheiro. Por causa do desejo das riquezas, do amontoar de bens aqui na terra, quando a gente vai viver 70, 80 anos de idade, 90, se a saúde permitir. Né? Aí, os que estavam ouvindo, né, os discípulos inclusive, sendo assim, quem vai ser salvo? Ou seja, quem vai herdar o reino eterno, né? Aí ele fala, Jesus, os impossíveis dos homens são possíveis para Deus. Então, aquilo que é impossível para nós, na nossa vida terrena, não é impossível para Deus. É possível para Deus. Aí entra
uma hierarquia que nós temos que compreender e entender. E aceitar de preferência. Aí entra uma hierarquia. Compreenderam? Deus é Deus. Ele faz do jeito que ele quiser. O poder é dele. Cabe a nós tomar as nossas decisões. Cabe a nós escolher os nossos caminhos. Cabe a nós conhecer a vontade de Deus para quando peticionarmos a Ele, né? Quando orarmos, quando clamarmos, quando pedirmos a Ele algo para nós, nós possamos mais ou menos compreender. Será que isso está no centro da vontade de Deus? Está no coração de Deus para as nossas vidas? Deus. Talvez o título seja só Deus desse vídeo. Já diz tudo. Amém? Abra suas mãos, o amor de Deus, o Pai, a graça e o milagre de Jesus, o Filho, e a consolação do Santo Espírito, seja com cada um de nós, eu e vocês, desde agora até quando ele volte. Amém? Passe esse vídeo para alguém, um beijo no teu coração e até o começo de dezembro, se Jesus não voltar antes. Deus os abençoe.